Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo agora, nesse momento, no livro do Gênesis, no início, no começo, no princípio. Amém. Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, amém. Versículo 16 e 17. Aleluia. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor nessa noite. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos ler novamente, irmãos. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. O que foi que Deus deu, irmãos? Uma ordem, Uma ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aleluia. Querido Deus e meu Pai, Senhor, nessa noite nós estamos aqui na tua casa, no culto de doutrina, de ensinamento, para aprender mais, Senhor, mais do Senhor na nossa vida. Fala conosco, Senhor, nos dá direção, fala com a tua igreja, com os teus filhos, porque, meu Deus, nós, mais do que nunca, estamos muito próximos de contemplar o teu retorno, meu Deus. Tantas coisas acontecendo, Pai. Tantas coisas acontecendo, e que a tua palavra diz que são sinais. Meu Deus, e ela ainda diz: isso ainda não é o fim. Nós sabemos que não é o fim, mas os sinais, Senhor, coisas grandes estão acontecendo. E nós que somos, meu Deus, filhos do Senhor, homens e mulheres de Deus, Senhor, nós temos convicção de que nós estamos muito próximos de contemplar o teu retorno. E hoje, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor fale ao nosso coração sobre a escolha que nós devemos ter, ou o caminho que nós devemos ter e caminhar. Porque assim como o Senhor tratou, meu Deus, com
esse primeiro casal, Senhor, assim como o Senhor tratou, meu Deus, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor também trate conosco. Nós sabemos que o caminho da bênção, o caminho da vida, é a obediência, Pai. E hoje nós vamos, Senhor, falar sobre justamente esse caminho, o caminho da obediência. Nos ensina, Espírito Santo, ensina a tua igreja, nos conduz a pastos verdejantes, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, igreja do Senhor, eu trago como tema hoje, para o nosso estudo, para o ensino da palavra, escolha andar no caminho da obediência. Quando a gente começa a estudar sobre isso, irmãos, começa a pedir de Deus sobre isso, a gente começa realmente a ser tratado, a ser lapidado em coisas que nós praticamos, que nós fazemos, porém não agrada a Deus, porque não é o que Deus mandou a igreja fazer. Não é o que Deus mandou os seus filhos fazerem. Amém? Quando você olha para o texto, que o Senhor diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Não foi um homem que deu uma ordem, foi o próprio Deus quem deu a ordem. Quando Deus fala, não cabe ninguém discutir sobre a ordem de Deus. Não cabe nenhum de nós retrucar sobre aquilo que Deus está falando. Porque quando Deus fala, só nos resta obedecer ou cumprir aquilo que Deus está estabelecendo. Ninguém bate de frente com Deus, irmãos, para tentar desfavorecer uma palavra de Deus, uma ordem de Deus, uma ordenança de Deus e se dá bem. Ninguém. Mas todo aquele que obedece aquilo que é direcionado por Deus, esse aí, ao contrário do que não se dá bem, esse será muito favorecido. Eu começo dizendo à igreja, ao povo de Deus nessa noite, que um dos maiores resultados de um povo que conhece, já esteve na presença de Deus, na casa de Deus, e hoje realmente não vive o melhor da sua vida, não foi porque Deus não o abençoou, não foi porque essa pessoa não tinha uma chamada, não é porque essa pessoa realmente não tinha nenhum vínculo com a questão da igreja ou espiritual, mas foi porque ela foi-se ou tornou-se desobediente a Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que quando viviam debaixo da obediência de Deus, prosperavam, cresciam, realmente em todas as áreas da sua vida, mas no momento em que deixaram de viver aquilo que Deus ordenou, mandou,
que Deus direcionou, começaram a provar do amargo. Quantas? E às vezes a gente diz assim, não, porque isso é por aquilo, porque aconteceu isso por isso, porque isso. Não, é literalmente porque deixou de viver a palavra de Deus. Se a Bíblia está dizendo que Deus deu uma ordem, só me cabe o que, irmãos? Obedecer. Amém? Só me cabe obedecer. Então esse texto que nós lemos, ele nos ensina que, desde o princípio, Deus mostrou para nós que sempre teríamos duas opções de escolha. Sempre. É interessante que Deus é tão maravilhoso, tão bom, tão justo, que Ele nos deu essas duas opções. A primeira opção é você escolher a vida. A primeira opção é você escolher as coisas boas, estar do lado de Deus, das coisas de Deus. E a segunda opção, pelo teu livre-arbítrio, é escolher o mal, a morte. Amém? A maldição. Cada um de nós tem o livre-arbítrio de escolher o que nós realmente achamos que é certo para a nossa vida. Eu estava vendo o pastor Elenilton no dia do congresso, uma palavra que ele sempre fala isso, e eu já repeti isso, eu acho que eu falei domingo, e hoje eu vou falar novamente para a igreja. Uma das coisas mais maravilhosas é quando ninguém carrega ninguém nas suas costas. Vocês lembram que ele falou? Eu não carrego o crente na minha costa. Uma verdade. Porque cada um de nós, irmãos, temos que ter a responsabilidade. Cada um de nós temos que saber o que é certo, o que é bom para nós. Sim ou não? Eu tenho que saber que um culto como esse me alimenta, que um culto como esse me traz comunhão, que um culto como esse faz com que eu fique mais forte, que é importante para mim, porque eu sou crente, porque eu sou cristão. Então eu estar na casa de Deus, num culto de ensinamento, é maravilhoso. Eu tenho que ter esse entendimento, porém também eu tenho a escolha, o livre-arbítrio, de também não vir, de não querer, de não achar que é legal. Mas só que dependendo da nossa escolha, cada um tem que carregar as consequências da sua decisão. Cada um tem que carregar as consequências daquilo que escolheu. Ou nós escolhemos viver debaixo da obediência, ou nós escolhemos viver debaixo da desobediência. O que a obediência acarreta na minha vida? Bênçãos, crescimento, amadurecimento, prosperidade. Porém, o que a desobediência acarreta? Tudo de errado, tudo um atraso, pedras de tropeço, doenças, males, tudo maldição, meu Deus, a morte. Tudo isso é consequência de uma vida debaixo da desobediência. Irmão, entenda uma coisa hoje aqui. Você sabe para onde você quer ir? Você sabe aonde você quer chegar como crente? Sim ou não? Então está aí o segredo de ninguém carregar ninguém, de ninguém adoecer por uma outra pessoa, um irmão adoecendo por outro irmão, comprando a briga do outro irmão, querendo viver a vida do outro irmão, porque o irmão não consegue. Eu vou viver por ti, eu vou pagar. Não existe isso. Cada um tem que ter a sua vida diante de Deus. Você entende? Por isso que nós temos que entender, irmãos, que desde o princípio Deus mostrou para nós que sempre teríamos duas opções de escolha: o caminho da obediência e o caminho da desobediência. Quantos desobedientes não tem? Quantos irmãos crentes, a gente trata tudo isso porque é um hábito, né, de cada um de nós tratar, mas quantos não estão aí colhendo
o fruto da desobediência. Quantos não estão aí nesse momento sofrendo aquilo que realmente veio na sua direção? Por quê? Porque decidiram, resolveram viver pela desobediência. Quantos? É o caminho, é a escolha que nós temos. Então o caminho da desobediência seria árduo e sofrido, enquanto o caminho da obediência seria um caminho de refrigério, paz, cuidado e proteção de Deus na nossa vida. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu gosto demais de doutrina, vocês sabem disso. Gosto muito da quarta-feira. A quarta-feira para mim ela me preenche, ela realmente supre a minha alma. Quarta-feira. Domingo a gente celebra, não é verdade? Domingo é o cultão da igreja, é o dia do Senhor. Mas o ensinamento, a base, a coluna, o concreto de Deus, para mim é a doutrina, o ensinamento. Eu fico olhando realmente, quando nós queremos ser protegidos por Deus, só há uma maneira de Deus estar conosco pela sua justiça, é quando nós caminhamos debaixo da obediência. Deus ordena a bênção, irmãos. Deus, Ele ordena a bênção, Ele dá direção para nós, Ele ilumina o caminho. Por quê? Porque nós estamos vivendo debaixo da obediência. Quantos estão entendendo isso? Isso é maravilhoso. Infelizmente, o texto que nós também lemos, Adão e Eva escolheram o caminho da desobediência e viveram suas consequências. Quando nós olhamos para Adão e Eva, preste bem atenção aqui, amada igreja. Quando você olha para esse exemplo de Adão e Eva, Deus os criou e Deus disse para eles: vocês vão comer de toda a árvore, né? Todo fruto de toda a árvore, mas dessa aqui vocês não podem comer, não podem tocar. O que isso nos dá como um alerta? O que isso nos mostra? Quem foi criado por Deus? O homem. O homem foi criado por Deus, mas Deus deu desde o início o direito das duas escolhas. Sim ou não? Só que quem disse para eles que não comessem? Foi Deus. Foi Deus quem disse: olha, vocês não toquem no fruto dessa árvore. Podia vir a cobra, podia vir o jacaré, podia vir a capivara, podia vir a onça, podia vir quem fosse. Quem me disse para não tocar foi Deus, então eu irei obedecer a Deus. Eu acho interessante isso, porque a gente entra num contraditório de dizer: pastor, o Senhor agora quer ensinar Adão e Eva que eles não deveriam tocar. Sim, eles não deveriam tocar, e eles colheram a consequência da desobediência, porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus, deixaram de obedecer o seu Criador, deixaram de obedecer a palavra de Deus para ouvir uma cobra. Vocês estão entendendo? O que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Olhe bem para mim, como pastor da igreja, eu lanço uma palavra de decreto, eu digo: meu amado, nós vamos viver isso, nós vamos fazer isso, querido, vai ser assim na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério. Deus vai abençoar, oh glória, aleluia. E vem alguém que não tem nada a ver com a igreja, que não congrega, que não vive, que não anda na presença de Deus, senta do lado do Filho de Deus e faz com que o Filho de Deus mude de ideia. Já não vou mais obedecer o pastor, já não vou mais fazer o que o pastor disse, já não vou mais andar como o meu líder disse, já não vou mais fazer como a Bíblia diz. Por quê? Porque deu ouvidos a outras vozes, já não obedeceu mais o que foi direcionado na vida dele. É a mesma coisa.
a mesma coisa. Pese na balança quem está certo. É aquele que não tem vida com Deus ou aquele que anda na presença de Deus? É aquele que gasta o seu tempo de vida na presença de Deus? É aquele que se debruça na palavra de Deus? É aquele que pede uma palavra de Deus? É aquele que jejua, que pede que Deus revele aquilo que é para o momento da igreja? Quem é que pesa para Deus? Vocês estão entendendo? Deus cria o homem, coloca no jardim, coloca o homem no profundo sono. Diz: rapaz, não é bom que o homem ande só. A onça tem a onça tem a onça, aí a águia tem a águia, todo mundo tem um parceiro, tudo criado, dá nome aos bichos, mas o homem não tem. E agora? Vou fazer o homem dormir, vou colocar ele no profundo sono, vou abrir aqui a costela dele, né? Vou tirar aqui uma costela e vou criar uma adjuntora, uma parceira para ele. Oh, que coisa maravilhosa. Bendito seja Deus por ter criado a mulher, né, irmãos? Graças a Deus. O que seria do homem sem a mulher? Olha que só tem pouco homem aqui na igreja, eu vou até parar, né? Senão. Amém? Mas, irmãos, eles escolheram o caminho da desobediência e viveram as suas consequências, e ainda hoje somos livres para fazer nossas escolhas. Olha para Abraão, irmão, o pai da fé. Ele também viveu os dois caminhos em sua vida. E eu quero tratar dessas duas narrativas com a igreja hoje para falar sobre escolha andar no caminho da obediência. Deixa eu dizer uma coisa para você, curta e claro. Amado, se não for para você andar na obediência de Deus, para que você serve a Deus? Você não ouve isso por aí não, você ouve aqui do pastor Rodrigo. Se não for para mim andar na obediência, debaixo da obediência do meu Deus, segundo a palavra, o que eu faço na igreja? O que eu faço? Para que eu vou, vamos dizer assim, entre aspas, perder o meu tempo? Se eu estou aqui ouvindo a palavra da verdade, porém eu estou fazendo tudo errado. O que eu estou fazendo? Ah, pastor, mas é melhor estar fazendo errado, estando na casa de Deus, do que estar no mundo. Pô, é a diferença, amado. Por isso que a Bíblia diz que o caminho, a porta que nos leva para o céu, ela é apertada. Ela é apertada, porque não é fácil não, irmãos. Não é fácil você servir a Deus, não é fácil você renunciar, não é fácil você abandonar alguns hábitos, para que a vontade de Deus, ela seja soberana na nossa vida, não é fácil. É por isso que é apertado, mas larga e espaçoso é o caminho que leva para onde? Para a perdição. Mas eu estou sentado na igreja, eu estou na casa de Deus, porém eu não obedeço a Deus, eu não obedeço o meu líder, eu não obedeço o pastor, eu não obedeço as diretrizes da igreja. Então o que eu estou fazendo? Eu estou chamando para mim todas as maldições, eu estou chamando para mim todas as consequências do erro, do pecado. Vocês estão entendendo a importância da obediência? Isso é um abecedário de Deus, irmão. Obedecer é o abecedário de Deus. O segredo de uma igreja abençoada, o segredo de famílias abençoadas, o segredo de um ministério próspero e abençoado é obediência. É obediência. Amém? Então, irmãos,
Eu quero falar para vocês hoje sobre 3 lições que eu tirei desse texto sobre as nossas escolhas. E a primeira lição, que está no livro de Gênesis, aí mesmo, no capítulo 12. Vocês sabem que eu gosto de, na doutrina de Bíblia, de folhear a Bíblia, amém? Eu fico com ela aberta. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Mas pega aí no ombro do teu irmão assim com muito carinho. E diz assim: irmão, a primeira lição é que as promessas de Deus, me dá um tique-tique nervoso isso. Diga para ele: irmão, ainda está saindo, mas a gente pode melhorar isso. Não é doutrina isso aqui, irmão? Então vamos fazer isso uma doutrina na nossa vida? Pegue aí no seu irmão, na sua irmã, diga assim: irmão, as promessas de Deus estão condicionadas à nossa obediência. Aleluia. Olha aí como é legal, é fácil, né? Isso é o quebra-gelo, hein, irmãos? Amém? Olha o que diz o versículo 1 de Gênesis capítulo 12. Ora disse o Senhor a Abrão, ainda não era Abraão, hein? Ainda era Abrão. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Cabe retrucar contra a ordem de Deus aqui, irmão? Quem és tu, Senhor? Estou na minha terra, tu vem me dizer para mim sair daqui para ir para um lugar onde eu nem sei onde é? Cabe isso ou não? Quem falou com Abrão? Deus falou com Abrão. Que privilégio, Deus falou com ele. Aleluia. Estava dizendo para minha esposa hoje que a Globo, a TV Globo, não sei se vocês assistem Sessão da Tarde, quem está em casa, mas a Globo essa semana ela está colocando só filmes relacionados a Deus, assim, com histórias relacionadas a Deus. Eu estava dizendo para ela: será que a Globo está querendo se converter? Verdade. Né? Hoje foi a história de um rapaz que cometeu um problema lá nos Estados Unidos, que a lei lá, para quando tu não vai preso, tu tem que cumprir, né? Assim, tantas horas de serviço em algum lugar. E ele foi tirar serviço numa igreja. Foi fazer trabalhos voluntários na igreja. Ele tinha que cumprir 200 horas. E essas 200 horas, e o cara era artista, né? Como que é? Ator. Ele era um ator. Só que as 200 horas dele de serviço dentro da igreja transformou o coração dele, irmão. Ele acabou se tornando um cristão e ele nem sabia. Vocês estão entendendo? O serviço cristão fez com que ele se tornasse um cristão e ele nem sabia. Coisa legal. Muito legal mesmo. Amém? Então, o segredo é o que, irmãos? Obedecer. Então, o versículo 2 diz assim: olha o que disse Deus para Abrão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Olha a palavra de ordem de Deus para Abrão. Eu, disse o Senhor, de ti farei uma grande nação. Vírgula. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Olha só, irmãos, as colocações de Deus para Abrão. Eu vou fazer de ti uma grande nação,
eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou engrandecer o teu nome. Aí tem um ponto, aí o que Deus diz para ele? Sê tu uma bênção. Quer que tudo isso se cumpra na tua vida? Seja uma bênção. Como é que eu posso ser uma bênção, pastor? Obedecendo aquilo que Deus está decretando ou lançando sobre nós. Eu sou uma bênção quando eu obedeço. Deus disse para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Como é que é, Senhor? Eu vou deixar meu pai, a minha mãe, a fábrica de ídolos do meu pai, porque o pai de Abraão era fabricante de ídolos. Eu vou deixar tudo isso, tudo o que meu pai construiu, eu vou deixar para quê? Para seguir uma voz. Cadê o Senhor? Aonde está o Senhor? Eu quero te ver. Não, Abraão não questionou a Deus. Abraão não questionou. Ele obedeceu o que Deus mandou ele fazer. Irmão, só obedeça quando vier na tua direção, seja do teu chefe no teu trabalho, seja da professora na escola, seja do pai, da mãe, seja de quem for que é como autoridade sobre você, obedeça. Claro que se ele mandar você cair dentro do buraco e você se machucar, poxa, aí é questão de você entender que está errado. Eu não vou me lançar no buraco, quebrar minha perna, meu braço. Mas quando você olha que é coerente o segredo da obediência ou da palavra direcionada, obedeça. Obedeça. Quando Deus chamou Abraão, ele recebeu junto com o seu chamado promessas de ricas bênçãos. Sai da tua terra, versículo 2: de ti farei uma grande nação. Ricas bênçãos, promessas de ricas bênçãos para a sua vida. Então, no entanto, essas bênçãos estavam condicionadas à sua obediência. Quando Deus disse para ele: sê tu uma bênção, Deus estava dizendo: quando tu sair da tua terra, do meio dos teus parentes, e tu fores para o lugar que eu vou te mostrar, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou te enriquecer, eu vou te fazer prosperar, eu vou te fazer grande, eu vou te fazer tudo o que você merece, mas sê tu uma bênção. Deus não disse para Abraão que ele teria que fazer outras coisas. Deus disse para Abraão: somente me obedeça, ouve a minha voz e faça. Abraão, irmãos, saiu da terra, levou a sua esposa, levou o seu sobrinho com ele, levou algumas coisas com ele, mas não, a Bíblia não fala, em algum momento eu não descobri exegeticamente algo que diga: Senhor, está dando calo no meu pé, Senhor, a mulher está reclamando, Senhor, isso eu não vejo na palavra. Porque ele entendeu que a voz que falou com ele foi a voz do Criador dos céus e da terra. Então, um dos segredos de muitos crentes hoje estarem aí raquíticos, cabisbaixos, frustrados na sua vida espiritual, não é porque, é por causa do pastor, da pastora, do meu líder, é a igreja que é meio assim. Não é não, irmão. O segredo de tudo isso, do motivo, de tudo que está acontecendo com ele, é ele mesmo quem gerou. Porque Deus deu uma palavra: sê tu uma bênção. A palavra para nós hoje é: sejam uma bênção, e eu farei de ti uma bênção na tua vida, eu te enriquecerei, eu vou te prosperar, eu vou providenciar na tua vida, eu vou ser Deus na tua vida. Só seja uma bênção. Só isso que Deus quer. Então ainda hoje nós somos o quê? Abençoados pela graça mediante a nossa fé.
Então, qual é a primeira lição, pastor? É que as promessas de Deus estão condicionadas à nossa obediência. Você nunca vai me ver mandando você, irmãos, errar. Você nunca vai me ver mandando você pecar. Você nunca vai me ver mandando você fazer aquilo que eu prego contra. Porque Deus é contra, eu sou contra. Então eu dou a palavra de direção, eu mostro para você o caminho diante da palavra, e cabe a você escolher entre obedecer e desobedecer. A igreja tem o livre-arbítrio, o homem tem o livre-arbítrio. Então ainda hoje nós somos abençoados pela graça mediante a nossa fé. Mas veja bem, precisamos trilhar pelo caminho da obediência. Quem não trilha pelo caminho da obediência, vai trilhar o caminho da desobediência, e vai ter uma vida arrebentada, vai ter uma vida frustrada, vai ter uma vida dilacerada por esse mundo. Irmãos, eu conheço muitas pessoas assim. Muitas pessoas que eu entreguei o meu ser para elas, fui nas casas, fiz trabalhos com elas, liguei, fiz tudo, fiz discipulado, fiz aconselhamento, fiz um monte de coisa, porém resolveram escolher o caminho da desobediência. A culpa é do pastor? A culpa é de Deus? A culpa é da própria pessoa. Ela teve o livre-arbítrio de dizer: eu não quero isso, eu não quero servir a Deus, eu não quero estar na igreja, eu não quero fazer parte de célula, eu não quero estar em encontro, eu não quero estar em congresso, eu não quero estar em doutrina, eu não quero estar no domingo, eu não quero, é eu quem não quero. Beleza, amém. Mas não culpe a igreja, não culpe os pastores, não culpe a liderança, não culpe a Deus, culpe a você mesmo de tudo que está acontecendo na tua casa, na tua família. Culpe a você mesmo de tudo que está dando errado, porque você decidiu andar pelo caminho da desobediência. Você está entendendo, irmão? Deus só muda quem quer ser mudado. Deus só transforma quem quer ser transformado. Deus só abençoa quem quer ser abençoado. Então, essa primeira lição, ela trata das promessas de Deus. Tudo que Deus prometeu ou está prometendo para mim e para você, elas não vêm simplesmente porque há uma promessa. A promessa existe, mas elas estão condicionadas à minha obediência. O que é que eu quero? Quero ser grande diante de Deus, quero prosperar, quero minha casa servindo ao Senhor, eu quero abrir meu próprio negócio, eu quero isso e quero aquilo. Tudo isso é bênção, é promessa de Deus na minha vida e na tua vida, mas estão condicionadas ao que, pastor? À obediência. Não ache você ou eu que só porque Deus prometeu, ou porque tem 4 domingos no mês, tem 4 quarta-feira no mês, eu venho numa quarta, ou venho num domingo na igreja, eu já serei poderosamente suprido de tudo que eu tenho necessidade. Aonde está a tua obediência? Aonde está o caráter cristão? Aonde está a fidelidade cristã? Aonde está a vida cristã, a santificação? Como nós estamos falando sempre do ano da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando ninguém vai ver a Deus, você não vai ver nada do que Deus tem, sem que você viva uma vida plena de obediência e santidade a Ele. Não vê. Deus é santo, Deus é justo, sim ou não? A segunda lição: a desobediência. Pega aí no ombro do teu irmão aí. Se tiver com frio, me fala que eu peço para desligar o ar, os ventiladores. Amém? Diga: a desobediência. Não, agora nós tornamos isso doutrina, lembra? A desobediência
atrai confusão e tristeza para nossas vidas. Olha aí. Você quer ver problema na tua vida? Seja desobediente, amado. Você quer ver confusão? Você quer ver o mundo desabar na tua direção, na tua cabeça? Seja desobediente. Parece uma coisa. Aí a gente diz assim: eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que isso. Meu Deus, o que é esse outro? Não é mais Deus na minha vida. Meu Deus, o que é isso? Aí você não para analisar que o que está acontecendo é porque você está vivendo debaixo da desobediência. Você nunca consegue olhar para isso. Eu sou o culpado, é eu que estou gerando isso, é eu que estou atraindo esse tipo de maldição para dentro da minha vida, para dentro da minha casa, não dá nada certo, é o prestanista na minha porta, é a fatura de cartão, é não sei o que, o governo, é o IPTU, meu Deus, não sobra nada. Por quê? Porque está vivendo debaixo da desobediência. Quem vive na obediência, Deus está falando a sua palavra, o que, irmãos? Que receberá as promessas, as bênçãos do Senhor. Aleluia. Livro de Gênesis aí mesmo, capítulo 16, por favor, abra aí, só faça adiantar. Versículo 1. Isso aqui é tremendo, viu, irmãos? Isso aqui é tremendo. Qual é a segunda lição que nós falamos, irmão? Você já nem lembra mais. A desobediência atrai confusão e tristeza para as nossas. Oh, meu Deus, que vida triste essa que eu tenho. Senhor, que vida, Senhor, essa, eu não aguento mais. Aguente, só vai mudar quando você quebrar essa maldição. Quer viver na bênção, quer viver na fartura da prosperidade, meu irmão, obedeça. Obedeça. Olha aqui, para você ver o que aconteceu na vida de Abraão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, ela ainda era Sarai aqui também, né, irmãos? Mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, vejam bem, Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Versículo 4. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi uma senhora. Foi sua senhora, por ela desprezada. Amém? A desobediência atrai confusão e tristeza para a nossa vida. Deus havia prometido, irmãos, a Abraão que das suas entranhas sairia seu herdeiro. Sim ou não? Prometeu ou não prometeu? Deus disse para ele que das entranhas dele sairia aquele que daria continuidade ao seu ministério, ao seu legado.
Então, irmãos, ou seja, seria um filho da sua união com a sua esposa. Vejam bem o que resulta a desobediência. Atentem para isso. Mas infelizmente, assim como Adão, ele ouviu a voz de Sara e se deitou com Agar para gerar um filho saindo do caminho da obediência. O que Deus disse para Adão e Eva? Não comam do fruto dessa árvore. Sim ou não? Não quero que comam. Tinha ouro, tinha pérola nesse fruto, não. O que eu quero que você atente aqui, irmãos, é para a palavra obediência. Não tinha nada de mais maravilhoso, eu entendo isso, no fruto da árvore que Deus disse não comam. Não era um fruto diferente, não era algo tão especial, não é isso, eu entendo assim. Mas o segredo aqui estava, eu falei, só cumpra. Obediência. Amém? Então não tinha mistério, o que a cobra, a serpente, o Satanás ali, né? Na serpente, na cobra, disse, é bem verdade, que o que ele falou para vocês é que se vocês comerem desse fruto, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal, vocês vão saber tudo o que ele sabe. Vocês vão conhecer tudo o que ele conhece. Olha a malícia da serpente. Então, meus irmãos, assim como Eva foi lá seduzida pela serpente, comeu do fruto, mordeu e deu ao seu esposo, também, a mesma coisa, Abraão e Sarai, Abraão e Sara, tinham uma promessa de Deus, que nasceria um filho nascido realmente da união deles dois. Mas meu velho, já estou velhinha, e nada de se cumprir, eu estou acreditando que eu vou passar dessa para melhor, e tu vai ficar aí, e não vai acontecer nada, não vai ter filho, não vai ter herdeiro, quem vai dar continuidade? E agora, eu acho melhor, olha, talvez a cobra, será que foi lá? Não sei. Eu tenho uma serva, tu sabe, a Agar é muito fiel a mim. E pelo tempo eu estou vendo isso, eu quero te dar a Agar para que tu te deite com ela e ela conceda o filho que eu mais quero. O caminho estava ali, a promessa estava adiante, a bênção estava adiante, mas o tempo, meu Deus, o tempo, não tem coisa melhor do que o tempo, e o tempo não de homens, mas o tempo de Deus, para provar o nosso coração, para provar nossa fidelidade, para provar até onde realmente, como filho de Deus, nós somos capazes de ir, de chegar. O tempo. Abraão disse, rapaz, eu tenho olhado assim para ela, isso é eu falando, tá, irmão, não é a Bíblia, eu conjecturando. Tu acha que é certo? Pega ela, leva ela. E Abraão levou, coabitou com ela, e a Bíblia diz que ela gerou um filho. Alguém sabe o nome do filho de Abraão e Agar? Ismael. Então, ele ouviu a voz de Sara e se deitou com Agar para gerar um filho saindo do caminho da obediência. Mas não é melhor a gente continuar, não é melhor a gente estar ouvindo a voz de Deus, Deus está dizendo, Deus está falando, Deus sabe o que faz, Deus sabe, é Ele quem está falando, Ele tem um plano, Ele tem um projeto, não é melhor, mas meu velho, eu já estou ficando velhinho,
Eu já estou daquele jeito, para lá de Bagdá. E agora? Mulher, então, ou seja, saindo do caminho da obediência. Talvez estivesse depois do monte, né, irmãos? Depois. Então, esta desobediência de Abraão, vejam bem, lhe trouxe muitas dores e sofrimentos para ele e toda a sua família. Você já imaginou, amado, você andar através da obediência, pisando nos passos da obediência, e do nada, porque você cansou, porque passou um tempo, você não está mais acreditando que vai se cumprir, você acha que Deus esqueceu, você acha que realmente não vai acontecer, e o caminho é esse, continua sendo esse, mas por um certo momento você resolve sair da bênção, do caminho, você resolve sair da obediência e entrar pela desobediência. Ainda não tinha nascido um filho, mas estava dando tudo certo. Deus estava provendo, Deus estava prosperando, Deus estava crescendo. Abraão saiu com pouca coisa e no deserto tornou-se um homem rico, porque Deus prosperou. E qual é o segredo, pastor? A obediência. Qual é o segredo, pastor? A fidelidade, o cumprimento, a responsabilidade. E aí do nada ele sai do caminho da obediência e entra pelo caminho da desobediência. O que o caminho da desobediência trouxe para ele, pastor? Muitas dores, sofrimentos. E sabe o que eu acho mais legal e preocupante? É que se eu, sendo desobediente, sofresse sozinho era bom, mas a minha desobediência vai mexer com toda a minha estrutura familiar. A minha desobediência, eu não vou colher a consequência sozinho. Pega o teu, recebe o teu, aí todo mundo vendo, olha, eu te falei, eu estou na bênção, tu está recebendo aí a consequência da tua desobediência. Não, isso acontece com todos da minha família. Se tu fosse desobediência e o peso do dedo de Deus caísse só sobre você, era bom, tranquilo, vai pagar o preço sozinho. Mas isso é que nem óleo quente, quando tu joga um jaraquizão lá dentro assim, que tu tipo, pular o óleo, pega em todo mundo que está por perto, sim ou não? É assim que funciona. Vai fritar alguma coisa ali, tem menino perto, olha menino, menino sai de perto, olha o óleo, aí frita, assim é, não pega só em você, pega em quem está por perto. Então trouxe dores, sofrimentos para ele e para a sua família. Então o que eu aprendo aqui? Que ainda que o tempo demore, ainda que as promessas demorem, deixa eu dizer uma coisa para você, permaneça no caminho da obediência. Permaneça ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Querido, igreja, faça isso. Você vai ouvir muitas vozes aí fora. Larga ele não presta. Larga ela não presta. Não é isso que te ouve? É porque é isso, é porque é aquilo. Se fosse eu já tinha dado uma bicuda. Se fosse eu já tinha mandado isso. Se fosse eu não sei o que. É assim, é ou não é? A gente está ouvindo essas vozes, as serpentes estão vindo. Você não é feliz no seu casamento, você não é feliz na sua família, e também a serpente vem sorrateira, migrar para dentro da minha vida, trazendo a semente da discórdia, a semente da desobediência. Por quê? Porque não houve felicidade lá, também ela não quer ter e ver a minha felicidade. Esse é o que acontece quando nós trilhamos o caminho da desobediência. Então a segunda lição que nós acabamos de refletir é que a desobediência atrai confusão e tristeza para nossas vidas. A terceira e última lição de hoje
Pega aí no ombro de novo do seu irmão, da sua irmã. E diz assim: faz o Pix para mim. Não é isso. Diga: não permita que Isaques te desvie do caminho da obediência. Mais uma vez, não permita que Isaques te desvie do caminho da obediência. Gênesis 22, por favor, igreja. Gênesis 22, 1 e 2. Aqui ele já é Abraão, tá, irmãos? Aqui Deus já mudou o nome dele. Versículo 1 do capítulo 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Versículo 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha aí, mais um monte que Deus disse: eu te mostrarei. Não permita que Isaques te desvie do caminho da obediência. Isso aqui é forte, hein, irmãos? Isso aqui é muito forte. O tempo passou, Abraão voltou ao caminho da obediência. Passou-se o tempo, veio as consequências, colheu as dores, né? Colheu os sofrimentos, colheu um monte de coisa, mas o tempo, lembra do tempo? O tempo passou e Abraão voltou ao caminho da obediência e finalmente Deus cumpriu sua promessa, dando a ele o filho da promessa. Que eu acho lindo em Deus. Se Deus prometeu, irmão, Deus não é aquele Deus, aquele ser que eu te prometi, mas para mostrar para ti que eu sou Deus, eu vou te deixar na mão. Não. Deus, ele prometeu e Deus cumpriu na vida de Abraão. A mesma coisa eu quero dizer para você. Aquilo que Deus prometeu na tua vida, te prepara. Te prepara, porque o tempo não é o teu, é o de Deus. O problema do homem é: se Deus me prometeu, então quando é que vai cair? É amanhã? Deus me prometeu, e aí vai ser quando? É hoje, depois? Me diz aí, pastor. Deus prometeu, prometeu. Deus tem uma promessa na tua vida, mas para quando é, pastor? Eu estava precisando, logo era agora. Não, irmão. Aí tu me coloca na parede, porque só quem vai cumprir a promessa é Deus, e Ele é quem sabe o tempo. O tempo, o Kairos é dele. O Kairos é dele. Amém? Passou-se o tempo. Quando você pega o capítulo 10, 11, 12 de Gênesis, você pensa que era um dia após o outro. Não é não, irmão. Não era um dia. O capítulo 15 foi quarta. O capítulo 16 foi quinta na vida de Abraão. Não, o tempo passou. Passou-se tempos, anos. Você está entendendo? Tudo isso, porque quando Deus ele quer tratar com a gente, que Ele nos leva para o deserto, nós só vamos possuir aquilo que é promessa de Deus, quando Deus entender que o meu coração agora anda de conformidade com o dele. É assim. Amém? Então o tempo passou, e finalmente Deus cumpriu sua promessa, dando a Abraão o filho da promessa. Mas veja bem,
Mas agora Deus prova novamente seu servo e pede para ele oferecer em sacrifício Isaque, seu único filho a quem amava. Poxa, se a Bíblia diz assim, é isso que eu acho bonito na Bíblia, a gente pegar, escute bem, examinar as Escrituras e parar nessas frases. O único filho a quem ele, então ele não amava Ismael? Ismael, filho de Abraão com Agar, tá? Não era o filho da promessa, foi um filho meio que forçado para o cumprimento de alguém ser mãe, madrasta, né? Mas aqui agora nós estamos vendo que Isaque era o filho do coração de Abraão, o filho da promessa, o único filho a quem ele amava. Então vamos lá. Era Deus novamente ensinando Abraão a obedecer e confiar nele. Tu vai pegar o teu filho agora, Abraão. Aí está lá Abraão, com Isaque, um rapazão, jovenzão. Estão brincando ali nas terras de Canaã, brincando, se divertindo. Do nada Deus diz: Abraão, oi Senhor, fala que o teu servo ouve. Separa que quero falar contigo. Abraão, isso aí eu conjecturando, irmão. Abraão se separa, Deus vai falar com ele. Abraão, eu quero mais um teste de obediência na tua vida. Está vendo esse garoto a quem tu brincas? O filho do teu coração, o filho a quem tu amas. Sim. Tu vai pegar o teu filho, tu vai subir ao monte, o monte que eu te mostrarei. Desliga esse ventilador bem aí, irmão. Desliga, Lídia, aí só vai puxar a tomada aí. Eu estou sentindo os calafrios em ti. Senhor, mas e aí? Tu vai oferecê-lo a mim como sacrifício. O meu filho, o meu único filho, o filho a quem eu amo, o filho da promessa, Senhor, a mãe dele, meu Deus, a mãe. Abraão fez isso? Abraão obedeceu. Nós lemos que Abraão voltou ao caminho da obediência. Então, Abraão dessa vez não consultou a Sara. Deus falou comigo, Sara. Disse para mim pegar Isaque, subir ao monte e oferecer a ele como sacrifício a ele. Ele não consultou. Ele fez tudo, saiu bem cedinho, subiu, chegando no pé do monte, ele disse aos servos que foi com ele: ficai aqui, que eu vou com o menino. Terminando lá, olha só, se você pegar o texto lá, irmão, isso aqui é incrível, por isso que é bom a gente fazer exegese do texto. Quando Abraão se direciona aos servos que foram com ele, ele diz: vocês fiquem aqui, nos esperem, porque terminando lá, voltaremos. Olha a palavra de convicção do cara, é glória. Meu Deus, isso é fé, irmãos. Isso é convicção. Terminando lá, o que vamos fazer? Voltaremos. Olha a presença de Deus. Não é frio não, tá, irmãos? É Deus.
Aleluia. Então ele não consultou Sara, obedecendo fielmente ao Senhor. E Abraão aprendeu que Deus é maior e melhor do que as suas promessas. E às vezes Deus nos presenteia com bênçãos e fazemos dela um Isaque, nos afastando do caminho da obediência. O que a Bíblia nos ensina? Quando Abraão chegou lá, se tu não der glória agora é porque não dá para fazer culto com ar-condicionado. Quando Abraão chegou com Isaque, o coração dele estava, ele olhando para o filho dele, o filho ajudando, pai, né, onde é? Aqui, meu filho. Ele preparou o altar em cima do monte, o altar de pedras, preparou. Isaque saiu para pegar a lenha, então lá vem Isaque, e Abraão está ali preparando, e Isaque diz, pai, nós temos o fogo, nós temos também a lenha, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Aí o coração do cara vai, o coração do pai ali, meu Deus, e ele olha e diz, filho, Deus proverá para si o sacrifício. Oh glória, Deus proverá para si o sacrifício. Ele olha, pega o Isaque. Isaque entendeu. Ele amarra o filho, coloca sobre o altar. Imagina ele dizendo, me perdoa, filho, se eu tenho que obedecer a Deus. O segredo é esse. Imagina Isaque todo amarrado, as lágrimas descendo, olhando para o seu pai e diz, pai, não se preocupa não, está tranquilo, faça, se Deus mandou, o senhor tem que fazer. E a Bíblia diz que Abraão pega o cutelo, Isaque está ali em cima do monte, olhando, contemplando tudo aquilo, Abraão contemplando, Isaque está ali em cima do altar do sacrifício. Então Abraão olha para cima, levanta o cutelo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Quando se sacrificava, o cutelo ele tinha que transpassar, para que o sangue caísse do altar no fogo e aquilo queimasse como aroma suave a Deus. E quando ele pega o cutelo e ele levanta, e que ele faz menção que ele vai enfiar no seu filho, no peito do seu filho, quando ele começa a descer, brada uma voz dizendo, Abraão, não faças mal ao menino, pois agora sei que és fiel e obediente. Oh, aleluia. E quando ele desata ali, o sacrifício vai acontecer, vai. Que ele olha para trás, o que tem atrás? O que tem atrás, irmãos? O carneiro, amarrado. Se cumpriu a palavra, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Pegue ele, filho, vamos colocar aqui. E então se cumpriu o sacrifício, porque Deus não tem prazer na morte de homem, irmãos, em sangue humano. O sacrifício humano nunca foi aprazível aos olhos de Deus. Aleluia. Então tem coisas na nossa vida, entenda que
Se você tem trilhado pelo caminho da desobediência, um caminho de dor e sofrimento, decida nessa noite mudar para o caminho da obediência. Deus, o Espírito Santo está falando com você. Em alguma área da sua vida você trabalha com Deus através da desobediência, porque você acha, eu sou humano, Deus é Espírito, Deus perdoa, Senhor, só dessa vez, beleza, Senhor, só hoje, tranquilo, Senhor, amanhã está de volta. O Senhor está te chamando hoje para voltar para o caminho da bênção, da obediência, o caminho de Deus, o caminho da prosperidade. O Senhor está te chamando hoje para abandonar o caminho da desobediência, o caminho que tem trazido sofrimentos e tristezas para você e para a sua casa. Se Deus não é a tua prioridade, tranquilo. Se Deus não é a tua prioridade, beleza. Mas entenda que Deus quer que você o trate como prioridade. Deus é a prioridade. Então hoje, nessa noite, decida mudar para o caminho da obediência. Decida mudar para o caminho de paz, de descanso e proteção. Só quem pode te dar é Deus. Você vê que quando Deus criou Adão e Eva, foi para viver uma vida abençoada, próspera. Quando eles desobedeceram, Deus os tirou do jardim, colocou-os numa terra, para lavrar a terra, para sofrer, para sobreviverem agora do trabalho. Deus chamou Abraão e a sua família e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Só isso, beleza, Senhor? Não vou indagar nada, eu vou para onde o Senhor me mostrar e é o suficiente, beleza. Por um momento Abraão saiu do caminho da obediência e entrou pelo caminho da desobediência. Mas ele entendeu lá na frente, e nós aprendemos que Abraão voltou novamente para o caminho da obediência. Eu tenho certeza, irmãos, que nem por um teste de obediência você teria coragem de entregar o teu filho a sacrifício. Eu sempre digo isso para provar a nossa fé, que talvez se o meu filho, o teu filho precisasse de um rim, e eu fosse compatível, você ainda pensaria se sujeitaria à cirurgia ou não para dar um rim teu para o teu filho. Quanto mais a vida, o sacrifício. Pense bem. O Senhor está te chamando hoje. Entrega para Deus o teu caminho hoje. Deixa Deus ser o caminho. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus, irmãos. Eu quero orar com você nessa noite e pedir que a presença de Deus, o Espírito, nessa noite nos alcance. Fecha teus olhos onde você está. O Senhor está te chamando hoje novamente para o caminho da obediência. Você que entendeu essa palavra hoje, irmão, que o Espírito Santo falou com você, se você entende isso, Deus não está te chamando para tu aceitar Jesus, para tu te reconciliar. Se tudo isso tiver de acontecer, tranquilo, beleza. Mas Deus está te chamando para voltar para o caminho da obediência. E eu quero convidar você a sair do seu lugar nessa noite e vir para o altar do Senhor, para o altar do sacrifício, e dizer: Senhor, hoje, Senhor, eu entendi o que o Senhor falou no meu coração.
E hoje eu quero, meu Deus, em muitas áreas da minha vida, voltar ao primeiro amor, voltar ao caminho, o caminho da minha chamada, o caminho de quando eu ouvi a tua voz, que diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Saia do teu lugar, venha para o altar. Fique com vergonha, não seja tímido, tímida. Venha, porque você sabe o quanto Deus falou com você hoje aí. O quanto Deus te ensinou e disse: filho, vem para o altar, porque é aqui que eu quero falar.